Sampa. Antônio Carvalho, conversinha ao pé de ouvido. O nosso ouvinte Vitor Ângelo, ele faz umas colocações aqui, pede para ele comentar alguma coisa a respeito. Segundo alguns místicos, diz o Vitor Ângelo, o planeta Hercóbulos deve ser algum derivativo de Hércules, né? E Hércules, que na mitologia grega tem um sentido do próprio ser humano em evolução. Os 12 trabalhos de Hércules são as 12 pétalas do chakra cardíaco, onde você encontra, segundo a tradição esotérica, você tem 12 eskandas e 12 nidanas. 12 eskandas são 12 tendências positivas, aglomeradas de encarnações passadas da pessoa. Tudo tem a ver com reencarnação também. E 12 nidanas, a mesma coisa, tendências negativas do ser humano. Porque se você tivesse só o positivo em você, você seria um inocente anjinho. Então você tem que ter o mal, o princípio do mal dentro de você, do bem e do mal. Bom, voltando então, segundo alguns místicos, diz o Vitor Ângelo, o planeta Hercóbulos, também chamado de Nêmesis, pelos estadunidenses, e que vem à Terra a cada 25.968 anos, será a verdadeira causa dos tsunamis, terremotos, furacões, degelo dos polos e El Niño, etc., etc., que começaria a produzir seus derradeiros efeitos a partir de 2008 até 2012, com o fim dos tempos. E ele pede para a gente comentar, seria o Hercóbulos o responsável pelo fim dos tempos previstos para 2002? Eu já poderia responder para você, Vitor Ângelo, de uma forma bem sucinta e rápida. Não. Responsável por isso somos nós. Mas eu teria que, para tentar explicar essa resposta simples e rápida, eu teria que falar para você de cosmogênese e antropogênese e descer até minúcias difíceis de serem entendidas, né? Porque o ser humano aqui não está enxergando essas criaturas chamadas elementais. Helena Blavatsky, por exemplo, ela fala que não há elementos químicos, ela ensina isso. Há elementais. É por isso que os cientistas de CERN na Suíça, onde há o maior acelerador de partículas, têm descoberto coisas fantásticas. É a primeira vez que eu falo desse jeito aqui, ó. Têm descoberto coisas fantásticas. Eles pegam, por exemplo, uma partícula subatômica, vamos supor um quark, né? O quark descobriram, tem um quark positivo e um quark negativo. Eu já disse isso aqui uma vez também, isso aqui é sexo no mineral. Senão não dá para ter gineceu e androceu no vegetal e gônadas, né, mais tarde nos animais e no homem, no ser humano, né? Você tem que mexer em todos os reinos. A medicina psicossomática também, mas a medicina ortomolecular hoje está descobrindo, né, que faltando uma mineralização adequada no ser humano, como o reino mineral é a base de todos os outros 3 reinos acima dele, né, mais complexificados, o ser humano vem adquirir uma série de doenças e o organismo perde o equilíbrio dinâmico que tem e o indivíduo vai morrer mais cedo e adquirir doenças, né? Tanto que tratando pela medicina ortomolecular o indivíduo melhora. Agora nós é que não sabemos o que fazemos. Há alguns cientistas que acreditam que o Império Romano teve a sua derrocada por causa do chumbo, o metal chumbo da tabela periódica do Mendeleev. Por quê? Porque eles usavam muito chumbo, eles não sabiam que o chumbo fica no organismo, não sai. Hoje já descobriram que o ferro também fica no organismo, ele não sai. Então essa história de panela de ferro, não sei o quê, hoje já estão proibindo cobre, taxa de cobre para fazer doce, não mais. Porque fica resíduo de cobre, o cobre também não sai do organismo, fica preso ali e vai provocando. Então nós não sabemos nada sobre nós mesmos. Ô, caro Vitor Ângelo, como é que a gente vai saber sobre um planeta, então? Como é que a gente vai saber? Hercóbulos, tsunamis, etc., né? Já é uma colocação
que destrói essas afirmações de americanófilos, de americanos, americanófilos e europeus, ou sei lá o que mais aí. E cientistas que chutam a beça, né? Agora, a gente poderia analisar essa data que você passou aqui. Esse tal de Hercóbulos, ou Nêmesis, passaria a cada 25.968 anos, né? Eu não sei, essa data está me parecendo muito próxima de uma outra data que eu conheço, que eu não sei se ela está totalmente certa ou não, mas é uma data que me passaram, a pessoa que passou é séria, né? E os astrônomos conhecem essa data. 25.764 anos. Os astrônomos conhecem, pode ser que haja divergência de um astrônomo para o outro, mas se você pegar 25.764 anos desse tempo nosso da Terra e dividir por 12, você vai chegar a 2.147 anos. Aí você pega um astrônomo aí da USP, por exemplo, né, que a USP tem um departamento de astronomia e um curso muito sério, né? Ou o astrônomo formado em qualquer outra universidade brasileira ou lá fora, e converse com ele. Ele vai explicar para você. 2.147 anos é a duração de uma era. E aí ele vai falar para você, você tem a era de Áries, a era de Peixes, a era de Aquário. Isso aí não é esoterismo, não. Isso aí é coisa que a ciência já conhece. 12 eras, você faz um equinócio da Terra em relação ao Sol. Cada era dessa, quando começa, ela começa, mas misturando-se com a era que termina. Por exemplo, quando a era do pensamento, né, da evolução do pensamento, daí a importância de Aristóteles, que culminou deixando para a gente a lógica, e ele não era iniciado nos mistérios da vida, porque o iniciado não era compreendido. Platão não foi tão bem compreendido até hoje, muito menos Sócrates, Apolônio de Tiana e tantos outros iniciados aí. Mas Aristóteles já é mais entendido, já é mais compreendido, melhor compreendido, porque ele é mais racional no sentido humano, né? E nós temos aqui um dos maiores entendidos em Aristóteles do Brasil, o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que eu tive até aula com ele, né? Mas Aristóteles, o Ateneu do Aristóteles durou quase tanto quanto o Império Romano, imagine, né? O Império Romano durou quase 1000 anos e o Ateneu do Aristóteles também. Como é que pode o negócio durar tanto tempo assim? E, no entanto, nós não aprendemos nada sobre aquela coisa mais importante que o Aristóteles nos deixou, que é a sua lógica. E lógica que nos obrigaria, seguindo-a, né, a nos racionalizarmos melhor. O primeiro pensamento que vem à cabeça não pode ser o certo. Ele é apenas uma premissa maior. Aí você, com uma premissa menor, você choca, essa é a dialética. Você choca um pensamento com o outro e tira uma conclusão. Que é o mesmo que aí o esoterismo falando, ó. É o mesmo que você fazer o jogo da Hatha Yoga. Aí, ou o jogo do Sol e da Lua, ou do positivo e negativo, Ocidente e Oriente, para tirar a conclusão. O jogo da Hatha Yoga antigamente era Egito e Índia, né? E fizeram esse jogo de uma forma interessante. Mas quando chegou o momento dos Estados Unidos representarem Ra, o Sol, e fazer o jogo com a União Soviética, Tá, Lua, comunismo, e pegar o capitalismo americano com o comunismo soviético e você tirar conclusões por uma terceira coisa, porque o mundo é dinâmico, tese, antítese, síntese, tese, antítese. Os americanos e os russos não conseguiram, virou Guerra Fria, porque o ser humano é muito criança ainda para saber essas coisas. E quem nos passam essas coisas acabam comendo cru, porque não dá tempo de cozinhar, né? Porque criança, como é que você vai ensinar a criança, né? Não há unanimidade na ciência. Agora, talvez essa data, 25.968, seja a data do equinócio da Terra em relação ao Sol. Não sei dizer a você se seria isso aqui. Agora, eu não consigo aceitar essa ideia de Hercóbulos, um planeta vindo aqui para limpar a Terra, porque eu não acredito em planeta. Eu não tenho culpa, né? Esse palhaço que está falando com você aqui, o Antônio Carvalho, desde pequenininho, teve umas visões esquisitas e ainda às vezes tem. Há pouco tempo atrás, eu tive uma visão do Sol. Eu já contei isso no ar aqui.
E felizmente 35 pessoas ligaram para cá, entraram em contato, alguns chorando, falando, eu também vi, mas eu pensei que eu estivesse ficando doido, né? Eu vi um anjo enorme, muito bonito, com os olhos azuis, cabelo cacheado, até a altura dos ombros, dá a impressão que é Jesus, mas não é. É o arcanjo Micael, é o Deus em cima, ou que tem um plano cósmico. Eu poderia desmontar tudo isso que eu vi dizendo que isso é uma maia, é uma ilusão, que na verdade tamanho não é documento, mas ele é aquilo que os hindus chamam de Mahashoam, ou comandante das hostes celestes, né? Agora, por que ele fica com os braços abertos, as asas abertas, paramenta branca, uma espada faiscante, né? Flamígera, diriam os maçons e os esotéricos, né? Atravessada do seu lado esquerdo, que eu vi. E ele, quando você o vê, ele percebe que você está vendo, dá um sinalzinho para você, porque só você está vendo mesmo, não adianta ele piscar os olhos e o Carvalho não é superior porque viu esse ser, não. Eu continuei o mesmo bobão de sempre. Não adianta você ver Deus na sua frente. As suas células estão presas a uma bioquímica, ser escravo dela. Daí um livro fantástico, o autor não conseguiu tirar conclusões exatas, mas é fantástico porque ele escreveu sobre o conhecimento celular. É Paul Pearsall, é um americano natural do Havaí, um cientista, que entrevistou milhares de pessoas e descobriu que há o conhecimento celular mesmo. Há uma fixação nas células do conhecimento que você adquire vida após vida. Ele chegou a essa conclusão, entrevistando pessoas, né? E quando você doa um órgão para transplante, ou então você recebe um órgão num transplante, houve um caso, por exemplo, um garoto de 18 anos cedeu um coração para um outro que estava mal, ele morreu e tal, o outro já estava não funcional sexualmente, o velho gostava lá de... o velho não, de 58 anos é mais novo que eu ainda, né? Ele gostava de música clássica, já o rapazinho de rock. Adivinha o que aconteceu? O sujeito começou a gostar de rock aos 58 anos, quer dizer, parece que passou um pedaço do espírito do outro para ele, que estava dentro do coração, e isso tudo é analisado pelo Pearsall, no livro chamado Memória das Células, da editora Mercúrio. Memória das Células, da editora Mercúrio, de Paul Pearsall. Pearsall, é P-E-A-R-S-A-L-L, Pearsall, Paul Pearsall. É ciência isso, né? Mas o esoterismo já vem afirmando do conhecimento celular que você não pode conhecer só pelos seus sentidos, só pelo cérebro. O ser humano é um todo, é dividido em 7 corpos, né? Essas eras, meu caro amigo Vitor, há um julgamento da humanidade inteira, não precisa de Hercóbulos nenhum. Nós temos condutos cósmicos, chamados de kaijás também, que levam almas, vão uma atrás da outra para um determinado ponto do espaço, ou para baixo ou para cima, e pouco importa para onde vai, e são guardadinhas lá, né? Apesar que você podia caber tudo numa caixa de fósforo também, porque a alma é diferente, né? O ser desencarnado, o corpo astral é diferente. Imagina o corpo mental, né? O corpo físico, mental concreto, físico, mental abstrato. E os outros corpos não há nem que falar para a humanidade, que a humanidade nossa é muito criança ainda. Não há que falar em corpo búdico, ou crístico e atimânico, né? Para que Hercóbulos, né? Para que... se quisessem, por exemplo, tem 72 astros negros, que na verdade são anjos pretos, negros, né? E uma vez um ouvinte entrou em contato, mas você só fala em anjo loiro. Ele não sei o que. Tem anjo preto, sim. É que os negros são a raça mais antiga, né? Então os anjos negros estão recolhidos num ponto do espaço diferente, meu filho. Não há discriminação no plano divino quanto a preto, não, quanto a branco, quanto a... Eu mesmo tenho sangue crioulo em mim, e daí? Né? Então esses julgamentos se dão a cada final de era, né? Para separar o joio do trigo, aquilo que a Bíblia fala e que é muito mal entendido, né? Porque a Bíblia também não tem as 7 chaves esotéricas para abrir esse conhecimento, que hoje em dia praticamente ninguém tem mais, né? E esses julgamentos são feitos por quem? São feitos por quem de direito. É o rei Melquisedeque, que faz esse julgamento a cada... Mas isso não dói. Não dói, senão a gente fica com aquela ideia de ir pro inferno, ir pro céu, aquela coisa toda. Não, separa.
Essas almas aqui, por exemplo, o Carvalho com o Zancopé. O Zancopé vai para a sala de aula número tal. O Carvalho vai para a sala de aula número tal. A Ana Nery, que se esforçou mais, ela vai para uma sala mais avançada, que ela vai mexer com cálculo vetorial, com outras coisas mais e tal. Aí você fala, mas e o bem e o mal? Claro que o bem e o mal é importante. Só pratica o mal aquele que ainda não se convenceu que o bem é bom para ele. Entendeu? Enquanto o cara não se convence que o bem é bom para ele não pratica o bem, ele fica praticando o mal também, porque ele acha que o mal é bom para ele. Então, no final das contas, o bem é bem e o mal é bem também, senão não tem evolução, né? Eu não acredito nessas coisas. Não há planetas, há corpos celestes de seres que nós imitamos, nós somos a imagem e semelhança desses seres, né? O clarividente no plano físico-mental abstrato e não astral, ele só vê anjo para tudo enquanto é canto. Uma vez perguntaram para o Papa João Paulo II, né? Existem anjos? Ele falou assim, existem. Aí um cardeal, para corroborar o que o Papa disse, para dar uma puxadinha de saco também, falou assim, sua santidade está certa. E são mais que as estrelas do céu, ó. Porque tem os anjos caídos, né? Que somos nós aqui. Mas um indivíduo com a clarividência mental abstrata aberta, o Vitor Ângelo, ele vê asas em você, Vitor Ângelo. Vê em mim, vê no cara que tá estuprando, vê no outro que tá matando, vê asas no negro, no amarelo, no azul, no vermelho, essa palhaçada toda que o ser humano faz aqui na Terra para discriminar no feio, no bonito, no que tem mau hálito, na mulher gorda, na magra, não importa. Todo mundo tem asa noutra dimensão, né? Então é onde você você desencarna, vai perdendo corpos até cair no mental abstrato, aí você sai voando, porque você está no corpo espiritual seu, que é de onde você cai, é o maná que cai do céu para encarnar aqui, né? A coisa é muito mais bonita, né? É muito mais bonita do que se imagina. Você imagina, a Terra é um dos 7 autogerados. A Terra é um dos 7 autogerados. Uma das 7 sefirotes da Cabala, que mais 3 do plano arquetipal formam as 10. Pois bem, esses 7 autogerados são os arquitetos do universo. Quem manda no universo hoje é o 4º planetário, ou o Rafael, ou o Atlas da maçonaria grega. Como é que você vai mandar um Hercóbulos para bater Deus, né? Vamos supor um Deus entre aspas, joga um corpo chamado Hercóbulos em direção ao seu querido filho Rafael, né? E mata o Rafael, arrebenta tudo aqui com os filhos dele, que somos nós, e os bichinhos da terra, os átomos do reino mineral e tudo, acaba com tudo, né? Mas que Deus maldito esse, não? Começa a pensar nessas coisas pra você ver como não tem sentido esse Hercóbulos, essa coisa toda. Mesmo que amanhã caia um Hercóbulos na terra, o motivo deve ser outro, e não punição. Esse Deus punitivo que nós, homens, inventamos, ele não existe. Como não existe o bonzinho que nós imaginamos também. O Deus único e verdadeiro, para ele o princípio do bem e do mal é a mesma coisa, né? O ser humano é que fabrica o sofrimento por não entender essas coisas, por ser ainda muito criança.